Esse podcast é um oferecimento de Águas Levite, Pro MKT, Clube Turismo Leandro Martins, BNI Noroeste Paulista. Começou a segunda temporada, galera. Depois de 3 semaninhas, né, Lê? 3 semanas. De espera, começamos a segunda temporada do Rio Preto Cast. Pra gente é um prazer estar aqui de volta. Quantas mensagens recebemos, quantas conexões fizemos, né, Leandro? Muita coisa. Seja bem-vindo à segunda temporada. Muita emoção na primeira, que a gente teve aí com muitos assuntos super interessantes. O pessoal gostou bastante. Agora demos uma respirada e voltamos com tudo na segunda. Voltamos com tudo. E eu preciso primeiro justificar essa minha voz aqui. Hoje é dia 6 de julho, estamos gravando hoje dia 6. Ontem, dia 5. Ontem o Corinthians nos deu a felicidade de passar nos pênaltis. Então, por isso que eu tô meio sem voz. Estamos aqui, ó. A Poti nos patrocina aqui, ó, com a Levite. Mas hoje eu estou aqui com o meu Guaraná do Corinthians, em homenagem à disputa de pênaltis ontem. Eu já falei que se tiver um outro filho, ele vai chamar Cássio. Já pôs isso, viu? Já colocou isso. depois de gato, ontem. lá, como é que... Meus gatos, eles têm tudo nome de jogador do Corinthians. Mas assim, agradecendo a você que nos acompanha, não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, estamos no YouTube, onde mais, Lê, estamos? YouTube e Spotify, Instagram, Deezer, Amazon, Google Podcasts, onde vocês quiserem nos encontrar, estaremos lá. Em todas as plataformas possíveis e impossíveis estamos lá. Exatamente. E para começar a segunda temporada, nós vamos falar de um tema muito importante, gente. É um tema muito importante para mim, que sofro na pele com isso, e muitas pessoas acho que vão se identificar com isso também. Nós vamos falar sobre saúde masculina, mas focado em um problema que, olha, eu vou falar para você, que é uma experiência inesquecível. Foi, né? Tem sido. Não acabou ainda. Não acaba nunca. Que é cólica renal, os nossos rins. Estamos aqui com o Dr. Júlio Martins Filho, meu urologista. Tenho orgulho de dizer que é meu urologista que me salvou de algumas situações aí. A gente vai falar sobre algo que, assim... Eu vou contar algumas histórias para vocês hoje de algumas experiências de cálculo renal. Mas primeiro eu queria conversar, doutor, saber de você. O quanto dói o cálculo renal. Eu queria que você explicasse, porque eu falando o pessoal vai achar que eu estou exagerando. Mas você que é médico, doutor, dói pra caramba, né? Obrigado pela presença, doutor. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de poder divulgar informações importantes na área de saúde. Acho que isso é uma coisa muito bacana. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Tá? Bom, vamos resumir assim. A cólica de rim é considerada a dor mais intensa que o ser humano pode ter. Dizem as mulheres que é pior do que a dor do parto, que é considerada uma dor intensa, que é pior do que a dor do infarto, que é considerada uma dor muito intensa também. Então ela é classificada como a pior ou uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Então você não estava mentindo, não. Não é Espero que depois dessa fala vocês tenham um pouco mais de empatia comigo. Top 3 das dores, hein? Você viu, né? Dói. Beleza. Doutor, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas demoram a buscar ajuda médica, né? Quando ela sente uma dorzinha, ela acha que, sei lá, um incômodo na barriga, aí toma um remédio ali só para cortar a dor, mas às vezes não vai a fundo, né? Para tentar descobrir o que realmente pode ser aquela dor, né? O brasileiro... e o homem principalmente, a gente tem uma tendência a não ir ao médico, a evitar, a adiar essa ida ao médico, mas sempre lembrar que para qualquer doença, para qualquer problema, quanto mais precoce, quanto mais rapidamente nós fizermos o diagnóstico, mais fácil fica o tratamento ou menos tempo você vai ficar sofrendo com aquele problema. Então é importante sim procurar, foi bem lembrado isso. Sentiu alguma coisa diferente, não está normal, procura o médico, vamos esclarecer, vamos ver o que está acontecendo. E é um ponto importante que você tocou, doutor, porque assim, geralmente as mulheres, elas já têm o hábito de uma vez por ano, elas vão no ginecologista, fazem todos os exames e tudo mais. Os homens, a gente vê que não existe essa cultura de, uma vez por ano, sei lá, com uma frequência eu vou no urologista, vou fazer meus exames, vou ver. E aí quando chega para o senhor, já deve estar em casos muito mais avançados, né? E o risco disso para o paciente? Então, o que acontece é o seguinte, a mulher, geralmente ela é levada pela mãe para o ginecologista quando ela é uma menina ainda. E a partir daí ela passa a fazer exames periódicos, tem o exemplo da mãe, então isso se torna um hábito.
Nós homens, nós não tínhamos esse hábito. O ano passado ou retrasado, agora eu não vou me lembrar exatamente, a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma campanha voltada para o público jovem para procurar o urologista de uma forma preventiva, para poder começar essa cultura de autocuidado, para receber orientações, não é para fazer diagnóstico de doenças, não, mas para receber orientações corretas, para falar sobre sexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis, uso de camisinha, e a partir daí criar essa cultura de autocuidado no homem. Então, isso é uma coisa importante, porque realmente o que você falou é verdade. Se adia muito para chegar no médico, muitas vezes chega numa fase avançada. Agora, eu posso te falar que cólica renal, dificilmente a pessoa consegue adiar a ida ao médico. Normalmente, se for uma cólica de verdade, a ida é na emergência, não é nem no consultório, ele vai numa emergência porque é algo extremamente doloroso, tem que ser tratado com medicação na veia, então tem que ser num pronto-socorro, numa emergência, e após ter melhorado, aí o médico urologista entra no jogo para poder avaliar o tamanho da pedra, o lugar da pedra, o que está causando e como nós vamos tratar. E muitas coisas que as pessoas às vezes se alimentam contribuem para a formação das pedras, né? Que tipo de alimentos assim normalmente que costuma contribui, né, para ter as pedras, para até aumentar, né, para aqueles que têm? A fabricação de pedra não é causada por um único fator, são vários fatores. Genético, alimentação, o ambiente que a gente vive, lugares quentes e secos têm maior incidência de cálculo. Então, como você citou, alimentação sim. Inclusive, a quantidade de pessoas com pedra vem aumentando, principalmente entre as mulheres. Então, hoje, a média de aproximadamente 10% da população vai ter pelo menos um episódio de cólica, de pedra durante a vida. Tá? E por que aumentou nas mulheres? Porque mudou o estilo de vida e as mulheres passaram a fazer uma coisa que os homens já faziam. Trabalhar fora de casa, comer mal, se alimentar com produtos industrializados, não comer frutas, vegetais, que são fatores protetores. Não caprichar na hidratação também, né, doutor? A hidratação. O fator mais importante de todos, dos preveníveis, daquilo que a gente pode... que nós mesmos podemos cuidar, nós como pessoas, não digo como médico, mas como pessoas, o fator mais importante disparado é a hidratação. Tá? Por isso que em locais muito quentes tem uma incidência maior, pessoas que trabalham em trabalhos que seja um ambiente muito quente ou que ele tem dificuldade para se hidratar, tem maior quantidade, maior risco de ter pedra no rim, então está muito relacionado com a hidratação, sim. Nossa, isso é um problema que a gente enfrenta, assim, porque a gente trabalha em escritório, né? Sim. E se você não tiver o costume de ter com a garrafinha enchendo o copo de água, é algo que acaba causando mais isso e eu me policio muito com isso. E como saber, doutor, se eu estou bem hidratado ou não? A gente ouve muito, você tem que tomar tantos mililitros vezes o seu peso, tal. Como é que faz para saber se eu estou hidratado ou não? Bom, existem números, tá? Uhum. Por exemplo, a gente deveria tomar de 30 a 40 ml por quilo de peso por dia. Mas aí você tem que fazer uma conta de quanto você pesa, esses ml, quanto isso significa de líquido, que daria em torno de 2,5 litros, 3 litros por dia. Existem outros trabalhos que falam que a gente deveria urinar pelo menos 2 litros por dia. Na prática, uma coisa que é muito prático, que eu uso muito com meus pacientes, eu gosto e funciona, é olhar a cor da urina. Tá? Se você, de manhã, quando a gente acorda, como durante a noite nós não tomamos líquido, não devemos, para não ficar acordando toda hora para urinar, quando a gente acorda nós estamos um pouquinho desidratados. Então a nossa urina é mais amarela, forte ou mais alaranjada. A partir daí, a urina tem que ser um amarelo clarinho ou quase transparente. Se a urina tiver desse jeito, não interessa quanto você tomou de líquido. Você está bem hidratado, você está se protegendo contra cálculos renais. Por outro lado, se a urina permanecer o dia inteiro com amarelo forte, isso significa que você está se expondo ao risco, principalmente se você tiver tendência como você, Odelmo.
Pois é. Sim. Uma pedreira, praticamente. Exatamente. E, doutor, a gente vê assim que as pessoas procuram o urologista somente em alguns casos específicos, mas o urologista, quando que a pessoa ela tem que procurar? O senhor comentou da prevenção, né, de alguns casos que ela pode procurar, mas o urologista, ele atende pacientes em quais áreas, assim? Olha, a urologia é uma especialidade extremamente abrangente. Você, olhando, às vezes, você pensa assim, bom, ele trata de pedra, trata de rim e mais nada. Na verdade, nós tratamos de crianças, adultos, crianças masculinos e femininos, adultos masculinos e femininos, idosos de ambos os sexos. Tratamos de problemas renais, pedras, infecções, tumores. Tratamos de problemas de bexiga, problemas de próstata no caso do homem, a parte genital masculina, né? Pênis, testículos, incontinência urinária, perda de urina na roupa, tanto no homem quanto na mulher. Então a gente vai desde o bebê recém-nascido, se ele tiver uma malformação que impede o rim de funcionar adequadamente, até um idoso de masculino ou feminino que esteja tendo problemas para urinar, por exemplo, ou que esteja com um tumor. Então o urologista não é médico só de homem, não. Aproximadamente 40% dos nossos pacientes são mulheres. São do sexo feminino. Sim, sim. E é importante a gente reforçar isso, doutor, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que é leigo no assunto, que nem a gente. Qual que é a importância do rim para o corpo humano? Qual que é a função dele? Como é que ele funciona? Para a gente começar a analisar esse órgão, o que a gente pode falar dele? Olha, o rim é tão importante que de cada batida do nosso coração, 25%, um quarto do sangue que o coração empurra para frente em cada batida, 25% vai para o rim. Tá? Por quê? O rim tem uma função essencial. Ele filtra impurezas do sangue e joga essas impurezas para a urina, limpando o nosso sangue. Então ele é um filtro que limpa as impurezas que são produzidas pelo nosso organismo no processo de vida no dia a dia. Então o que a gente come vai para o sangue, isso vai para as nossas células, é utilizado, mas sempre sobra um lixo, vamos dizer assim. Sempre sobra um produto que não tem função, que o organismo não consegue aproveitar. Isso vai ter que ser jogado fora. Quem joga fora é o rim. Remédios também, muitos, a gente toma, ele faz o efeito, mas ele se transforma num outro produto e aí isso tem que ser retirado do sangue, o rim que filtra. Então ele é um filtro muito bom do nosso organismo. Tanto que se os rins pararem de funcionar, a gente precisa substituir isso por um filtro artificial, que é a chamada diálise que o paciente tem que fazer para poder filtrar o sangue. Interessante. E as pessoas, assim, elas têm, eu vejo, assim, um pouco de até falta de conhecimento mesmo, né? Quando a gente fala de rim, ninguém dá tanto valor, né? Pensando no... Tem dois, né? Exatamente, tem dois. Se der algum problema em um, tem o outro, né? Mas é por isso, ele é tão importante Precisa de dois. que a gente tem dois. Se acontecer alguma coisa com um, você tem o outro de reserva. E algumas vezes a gente pode fazer um ato maravilhoso, que é doar um dos rins para alguém que esteja precisando. Lógico que a doação em vivo só é permitida entre parentes, tá? Mas é um ato extremamente generoso você doar um dos seus rins para alguém que esteja sem função renal, que esteja fazendo diálise, que não tenha perdido o funcionamento dos rins. Eu realmente espero que que ninguém precise do meu rim, porque se precisar, coitado, vai vir com uns presentinhos. Vem com as farofinhas, assim, com as pedrinhas. Você provavelmente não poderia doar seu rim, a não ser num caso extremo, né? Tá? Porque o rim com pedras é um risco para quem recebe o seu rim e um risco para você que fica com o rim só com problemas. Então, dificilmente você vai poder ser um doador. Assim. Tá bem. Escapei dessa. E já que o senhor falou de doação, né? As pessoas, a gente vê que no Brasil, principalmente, as pessoas ainda têm um receio de fazer doação de órgãos. Isso no geral, né? Então, que mensagem que o senhor pode deixar assim, para as pessoas para que
elas podem deixar até para as outras, né? Tipo, os pais deixar para os filhos ou vice-versa, né? Para que quando venha a óbito alguma coisa assim, que faça as doações, os órgãos possíveis, né? Olha, por incrível que pareça, o nosso país ele não é muito organizado como a gente gostaria. Mas em relação à doação e transplantes, o Brasil é um dos países mais organizados do mundo atualmente. Que bacana. Tem um índice de doação muito bom. O índice de aproveitamento de órgãos poderia ser melhor, mas é bastante alto. É muito eficiente. Existe uma estrutura que é formada por médicos, hospitais, polícia rodoviária, até empresas de aviação que transportam gratuitamente os órgãos para transplante. Então, tem uma rede muito bem estruturada. Quase todos os hospitais contam com uma equipe que vai abordar a família, é uma equipe multidisciplinar com psicólogos. Os médicos que trabalham na retirada de órgãos são extremamente treinados. Eles nunca vão correr o risco de propor a doação de alguém que tenha a possibilidade de sobreviver. Porque o grande problema da doação, vamos dizer assim, a doação pós-morte, é que ela não é pós a parada do coração. O coração está batendo, mas o cérebro é que morreu. Então, não existe mais nenhuma possibilidade de vida a partir daí. Não existe possibilidade de recuperação. Quando existe qualquer possibilidade, por mínima que seja, ninguém vai propor uma doação de órgãos. Tá? E nisso o Brasil está muito bem estruturado. Então, quando a família é abordada, é porque já se tem certeza absoluta, e hoje tem exames que mostram isso com certeza, tá? Que aquele cérebro não vai voltar a funcionar nunca mais, que o paciente vai evoluir para uma parada cardíaca e uma morte do coração. Mas o cérebro já morreu. Então esse é o momento de doar. O coração está batendo e o cérebro já morreu. É difícil para a família, eu entendo que é difícil, mas pensar que você pode salvar outras pessoas, que aquele seu ente querido que está partindo vai deixar partes dele ainda nessa nossa vida, beneficiando diversas pessoas. Um único doador, ele pode doar as córneas, o coração, pulmão, os 2 rins, que vai um rim para cada pessoa, então são 2 beneficiados, tá? Pode doar. Hoje já existe transplante de intestino, ainda é uma coisa que está meio inicial, mas existe transplante de intestino, porque existem pessoas que têm problemas e podem ter necessidade de retirar ou perdem parte do intestino, ou quase todo o intestino. Então existe transplante de intestino, o pâncreas, que está sendo feito também atualmente. Então, várias pessoas serão beneficiadas de um único doador. Então, é um ato muito bonito, mas a gente tem mesmo que agradecer, elogiar e admirar uma família que naquele momento de dor consegue ter uma atitude tão bonita que é a doação. Sim, exatamente. Doutor, você falou a medicina que evolui, né? Que agora estamos chegando ao transplante de pâncreas, intestino. E a gente estava conversando antes de entrar no ar, no seu Instagram, tudo a cirurgia com robô, né, a precisão que tem chegado à medicina. Como que o senhor faz para se atualizar de tudo isso? Imagina quando o senhor fez medicina, não existia robô, nada disso. Não chamando o senhor de velho, hein? Longe de mim. Mas como é que é para se atualizar disso? E até onde nós vamos chegar com essa medicina tão precisa e tão automatizada? Pois é, em relação à atualização, a medicina que eu aprendi na faculdade, eu posso dizer para você que eu aplico hoje 10%. 90% eu aprendi depois. Tá? Então, lógico que a base que eu tive lá na faculdade me ajudou a ir aprendendo mais rápido que veio depois. Mas médico não para de estudar nunca. Eu estudo todos os dias desde que eu me formei. Tá? Mesmo sábado, domingo, eu pego pelo menos um artigo, eu pego alguma novidade, vou ler. Então, assim,
você tem que estudar, você tem que ir a congressos, você tem que participar de grupos, de reuniões. Mesmo agora, durante a pandemia, a Sociedade Brasileira de Urologia fez um trabalho exemplar de webinários de atualizações. Então, só não se atualizou, só não aprendeu quem não quis. Agora você falou do robô. O robô não é só o aprendizado, você tem que treinar também. Então, tem muito do seu esforço. Você tem que ir lá e treinar, repetir dezenas de vezes até você estar apto a usar com precisão essa nova tecnologia. Você perguntou até onde vai? Ninguém sabe, não tem limite. Cada dia surgem pequenas inovações que vão se somando às que já existem para melhorar. Então a tecnologia, com computadores, com a inteligência artificial que está chegando aí na medicina, não tem limites, não dá para dizer até onde vai. Mas o que eu posso dizer, nós estamos melhorando o diagnóstico e melhorando o tratamento a cada dia através dessas inovações. Que bacana. A tecnologia ajudando e contribuindo para a melhoria, né, tanto da medicina e da qualidade de vida das pessoas, né? Doutor, agora nós estamos numa época do ano, né, inverno, que é uma época assim que as pessoas costumam não tomar muita água porque não faz muito exercício. Soa muito, né? Não soa muito, não sai de casa, né, não faz nada assim. Que dica que o senhor tem para as pessoas passarem a fazer durante essa época em que normalmente é tudo mais parado, né? Ou porque não faz exercício, então não transpira muito, ou então porque eu fico muito tempo sentado, esqueço de tomar água, né? Enfim, mas isso pode ser qualquer época do ano, né? Bom, na realidade, no inverno, a gente gasta menos água. Então, essa seria uma vantagem, vou pôr entre aspas. Nós vamos precisar tomar menos líquido, nosso organismo vai usar menos e vai sobrar mais para o rim. Mas, por outro lado, a gente sente menos sede realmente. Então, se tiver frio, qualquer líquido... Quando a gente fala líquido, muitas vezes as pessoas pensam em água. Não é só água. Qualquer líquido que nós tomarmos, ele é benéfico para o nosso organismo e especificamente para o rim. Então, se você toma um suco, a água que está contida no suco vai ser usada pelo seu organismo e pelo seu rim. Se você toma um chá quente porque está frio, é a mesma coisa que uma água gelada no dia de calor. Tá? Então, a recomendação é você variar em cima daquilo que você gosta. Os líquidos que nós podemos tomar: água, chás à vontade, sucos de frutas. Tá? Refrigerantes não são aconselhados, principalmente para quem tem pedras. Tá? Eles podem, em alguns casos, aumentar a fabricação de cálculos. Mas os outros líquidos, se você tomar uma sopa, por exemplo, à noite, hoje está frio, eu vou jantar uma sopa. A sopa tem líquido, tem água ali misturado. Essa água vai ser utilizada pelo nosso organismo. Então, o importante é você encontrar líquidos que se adaptem ao seu gosto, ao seu paladar e à época do ano que você estiver vivendo. E olhar sempre a cor da urina. A grande dica é: olha a cor da urina. Nós homens temos uma grande vantagem, a gente faz xixi em pé geralmente, então a gente já vê a cor da urina ali, muito fácil. A mulher, ela faz xixi sentada, depois ela vai ter que dar uma olhadinha, mas é extremamente importante olhar a cor, porque principalmente para os calculosos, né? Porque se tiver clarinho, não faz diferença o que você tomou, não faz diferença o que você fez, está adequado, dá para ficar tranquilo. Doutor, e bebida alcoólica? Tem muitos seguidores nossos que gostam de bebida alcoólica, né? Não por nós. Mas e bebida alcoólica, doutor? Como que entra nessa parte de hidratação? Tá, a bebida alcoólica é uma coisa muito interessante, porque... É bastante interessante, realmente. Ela além de ser agradável, além de ser socialmente muito gostoso, né? Eu também gosto de algumas bebidas alcoólicas, de um vinho, por exemplo. Mas o que acontece é o seguinte, vamos falar, por exemplo, vou dar como exemplo a cerveja, que é muito consumida no Brasil. A cerveja, ela tem uma grande quantidade de água. Então, quando você está tomando uma cerveja, você está se hidratando. Então, isso seria bom.
Só que tem um problema. Nós temos no nosso organismo um hormônio, chama hormônio antidiurético, quer dizer, é um hormônio que segura o líquido no nosso organismo e que não deixa o rim jogar fora excesso de líquido, tá? Esse hormônio, o álcool, ele atrapalha o funcionamento desse hormônio. Então, quando você começa a tomar uma bebida alcoólica, no exemplo que eu estava citando a cerveja, o álcool contido na cerveja vai atrapalhar o funcionamento desse hormônio. Você vai se hidratar por causa da água que tem na cerveja, mas você vai começar a urinar grande quantidade, inclusive acima do que seria o adequado. Então você vai acabar se desidratando depois de algum tempo. Aquela história que o pessoal fala assim, depois que você vai a primeira vez no banheiro, você está tomando cerveja. Se você for a primeira vez no banheiro, depois você vai ter que ir toda hora. É real, mas tem uma explicação fisiológica para isso. O álcool começa a agir nesse hormônio antidiurético, você começa a fabricar urina em grande quantidade. Chega uma hora que sua bexiga encheu a primeira vez, você vai urinar. Só que você está fabricando urina numa velocidade muito acima daquela que seria o seu normal. Então sua bexiga vai encher mais rápido, você vai ter que urinar outras vezes. O que a gente pode fazer? Qual seria o truque então para isso? Toda vez que tomar bebida alcoólica, intercala com água. Tá? Você está tomando lá sua cerveja, mas deixa um copo de água ao lado e toma um pouco de água de vez em quando. Você está tomando um vinho, toma o seu vinho, mas de vez em quando toma um pouco de água. Tá? Então você está ao mesmo tempo se hidratando e tendo o prazer de consumir uma bebida alcoólica. Nós médicos hoje a gente se preocupa muito com qualidade de vida. Tá? Então proibir alguém de alguma coisa muitas vezes você diminuir a qualidade de vida, você tirar um prazer da pessoa. Não precisa, vamos encontrar um jeito de manter esse prazer e manter a saúde ao mesmo tempo. Muito legal, né? Você anotou a dica aí, Eudel? Anotadíssimo. Aliás, falando nisso, eu já contei aqui no podcast essa história. Eu, no início do ano, tive que passar por uma cirurgia, que foi o Dr. Júlio que realizou, por conta de uma pedra. Depois a gente pode até falar um pouquinho da cirurgia, que ela ficou 2 pedras que ficaram presas no canal. Mas o que aconteceu? Eu tava com essa cólica que não passava durante uma semana, fui na emergência, que o doutor falou, você vai na emergência, toma uma injeção. Geralmente na hora passa, né, doutor? Mas aí depois, como ela tava presa, ela voltava. E voltava, e voltava. Aí o doutor me ligou, falou, eu liguei pra eles, vou ter que operar e tal. Aí nesse tempo da ligação até a entrada no hospital, foram 2 dias, eu testei todas as crendices possíveis do Google. E doutor, já deve ter ouvido várias, né? Nossa. Chá de quebra-pedra. Eu tomei até, como é que foi aquela vez? Que eu tomei cerveja com abacaxi. Foi. Lá a gente tava junto, pegamos um abacaxi, botei cerveja, misturei tudo, horrível. Não adiantou nada. Doutor, essas coisas que a gente escuta da avó, que tem na internet... De onde vem isso? Funciona, não funciona? Bom, eu já posso falar que no meu caso não funcionou. Mas como é que é isso, doutor? Tá. O que acontece é o seguinte, o ser humano, nos primórdios da medicina, quando nós não tínhamos a tecnologia de hoje, tudo era feito na base da observação, do teste. Faz tal coisa, vê o resultado e, dependendo do resultado, você tira a conclusão. O que acontece é que 90%, 95% das pedras são eliminadas sem cirurgia. Então, a pessoa tinha uma cólica antigamente. Você não tinha lá tomografia, não tinha cirurgia como você fez, sem cortes, nada disso. Tinha cólica, tomava a avó, o pai, a mãe falava, toma chá de quebra-pedra. Tomava, a pedra saía. Qual era a conclusão? Funciona, esse chá é ótimo. Então aquilo virava uma verdade. Na realidade, a pedra sai independente de você tomar o chá de quebra-pedra, independente de tomar cerveja com abacaxi. Eu não vou listar todas as crendices que eu conheço, todas as histórias que eu ouço no consultório, porque dá um livro isso aí. Mas às vezes algumas são muito engraçadas, são divertidas até. Só que como as pedras têm tendência de ser eliminadas, fica essa impressão de que aquilo funciona. E como não tinha uma explicação exata para o que estava acontecendo, ia criando esse mito. Tá? Hoje, aos poucos, nós estamos desmistificando essas crendices. Por exemplo,
o chá de quebra-pedra, né? O chá de quebra-pedra é o mais famoso de todos. Sim. Foi feito um estudo na Escola Paulista de Medicina em São Paulo para avaliar se o chá de quebra-pedra tinha alguma função, tá? E a conclusão que eles chegaram, depois de ter feito um estudo bem feito, é que o chá de quebra-pedra não quebra pedra, ele não ajuda a eliminar pedras, mas ele pode ter um pequeno efeito para evitar a formação de novas pedras. Então, aquilo que se achava, que se falava quebra a pedra, elimina a pedra, não é real, mas ele tem um outro efeito, que é real sim. Tá? Aos poucos, tudo isso vai sendo estudado, vai sendo esclarecido, e é por isso que eu falo que é importante a minha vinda num programa, seja na TV, no rádio, podcast, para divulgar essas informações. Eu acho que o médico hoje, além de tratar, a gente tem a obrigação de divulgar o que é real, o que a gente conhece. A medicina, ela não é estática, tá? A gente até, entre os médicos, nós comentamos que medicina é uma ciência de verdades temporárias. Então, o que eu estou falando para vocês hoje é verdade em julho de 2022. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguma coisa que eu falei aqui já não seja mais verdade. Lógico que não vai mudar tudo, mas uma ou outra coisa pode ter mudado, tá? Mas essas informações que nós temos atuais, é muito importante a gente ir divulgando, porque demora para chegar nas pessoas que não são da área médica. Sim. E uma obrigação nossa como profissionais da saúde é divulgar isso. Tá? Tirar esses mitos, mostrar o que realmente funciona, mostrar como a gente pode fazer para ter saúde. Então, essa é um dos trabalhos que todo médico tem que fazer, independente da especialidade, independente do que ele trata, do que ele cuida. Todo médico tem muita informação boa guardada com ele, atualizada, que ele poderia disponibilizar para a população. E falar a linguagem das pessoas mesmo, Sim. né? Porque Sim. se você fica nos artigos, tal, é difícil a população se identificar. Porque você coloca no Google, e hoje muita gente faz isso, você vai achar várias receitas, crendices de coisas que aí tá falando a linguagem do povo, ele se identifica. Então é por isso importante trazer um médico que fala realmente essa linguagem para as pessoas entenderem. Né? Ah, com certeza. E, Odelmo, conta um pouco pra gente aí da sua experiência com os cálculos renais. Cara, vou contar uma, que para mim foi a top 1 de cólica de rim. Eu terminei minha faculdade na Espanha, né? Eu tava estudando lá na Espanha e meus pais foram me visitar. Então aí a gente, no final do ano, a gente foi... Até contei aqui quando veio o bispo, a gente foi pra Roma. E aí na volta, no voo Roma-Sevilha, eu fui não sei se vocês conhecem, uma empresa aérea que chama Ryanair, que é a empresa low cost, que você vai só com a bagagem de mão, não tem lugar marcado, é uma confusão. E eu fui, o avião decolou de Roma e eu já senti aquela... E é assim. Essa coisa já começa e vai. E aí veio. De verdade, eu tive uma cólica de rim no avião, que foi assim, uma coisa insuportável. Eu desci, o avião desceu em Sevilha, e meu pai, a gente já pegou um táxi direto pro hospital para tomar a injeção, que era a única coisa que parava. Mas já tive cólica de rim no autódromo de Interlagos, vendo o Hamilton ultrapassar todo mundo. Já tive no ônibus, já tive em diversos lugares. É até bom essa pergunta. Doutor, quem, como eu, calculoso, como você diz, arrumei um novo adjetivo pra mim. Quem tem facilidade de formação de pedra, quem sabe que tem pedra no rim, quem, como eu, já teve que passar por uma cirurgia, qual que é o kit de sobrevivência? Assim, o que é importante ter em mãos ou ter um protocolo, já que já sabe? O que é importante saber quando começa a vir a cólica? Bom, você deve ter percebido que quando começa a vir a dor forte, geralmente ela vem acompanhada de ânsia de vômito. Tá? Isso, toda dor forte, se você cair e quebrar o braço, você vai ter ânsia de vômito. Tá? Toda dor forte pode desencadear náusea, que nós falamos, ânsia de vômito. Né? Então, o grande problema da cólica é que você começa a ter a dor, você toma um comprimido, dali a pouco você vomita, e o comprimido sai, uma parte foi absorvida para o sangue, vai fazer efeito, uma parte não foi. Então, o que hoje a gente usa para os pacientes que têm essa situação é que existem alguns medicamentos que são sublinguais.
Quando você coloca ele embaixo da língua, ele se dissolve e ele é absorvido diretamente para o sangue, para as veias que nós temos embaixo da língua. Então, em 5 minutos, o medicamento já está no sangue. Se você vomitar, ele não vai sair de lá. E eles têm uma potência boa. Não é uma altíssima potência como alguns medicamentos injetáveis, mas tem uma potência boa. Eu considero hoje esse o principal item do kit de sobrevivência do calculoso, que resolve como você ter uma cólica num voo. Acho que um dos piores lugares para você ter uma cólica renal é num voo, porque às vezes ele chama. Eu já fui atender, solicitar a presença de um médico durante um voo que eu estava e não tinha outro médico, eu me apresentei. E o kit que eles têm lá é muito pequenininho, são pouquíssimas coisas, você tem pouco a fazer. Então, ter o seu próprio kit de sobrevivência do calculoso, como você comentou, é importante, tá? Mas aí, não comprar, eu não vou citar nome para que não estimular a população a automedicação, até porque pode ter efeitos colaterais também, efeitos ruins também. Então, procurar o médico que ele te faz uma receita, te explica como usa adequadamente, você compra, leva esse medicamento e ele tem um excelente efeito no início da cólica e dá tempo de você terminar o seu voo, sua viagem ou aquilo que você está fazendo para poder procurar a emergência mais próxima. E foi isso que me salvou na Fórmula 1. A Bruno estava comigo, eu tinha levado esse remédio, foi ele que me salvou, porque começou a dar cólica, eu coloquei embaixo da língua, que deu para aliviar, para terminar de assistir, para conseguir voltar pro hotel. Aí você fica mais tranquilo, que você toma um banho, você relaxa, as coisas começam a entrar na normalidade. Mas é essa tensão de você não ter o que fazer que dá mais desespero ainda. Eu imagino. E doutor, a gente tem falado bastante aí da parte dos cálculos renais, né? Nós não estamos em novembro, do Novembro Azul, mas acho que é importante a gente falar da próstata, né? Que a gente vê que muitos homens também ficam relaxados nos cuidados que precisam ter, em visitar o médico também, né? Durante a vida aí, né? O que acontece é que os problemas de... Bom, primeiro, problemas da próstata são os mais frequentes que a gente trata, além de cálculos, tá? Segundo, o câncer de próstata é o câncer mais frequente que o homem pode ter fora o câncer de pele, porque nós moramos num país tropical, onde a gente se expõe demais aos raios solares. Então, tirando o câncer de pele, o câncer de próstata é o mais frequente de todos. Então, por isso é que é importante essa campanha para levar o homem ao médico preventivamente. O que os pacientes às vezes não entendem é que todo câncer de próstata no início não vai dar sintoma algum. Ele demora muito para dar sintomas. Então, se você fica em casa esperando sentir alguma coisa para ir ao médico, em relação à próstata, tem duas opções. Ou você não tem um câncer e você tem outra coisa na sua próstata que está dando sintomas, ou esse teu câncer está tão avançado que dificilmente a gente vai conseguir curar nessa fase. Tá? Então, por isso a importância do exame anual. Uma vez por ano, uma visita ao urologista, sem sentir nada mesmo. E a partir de que idade? Isso é um pouquinho variável de um país para outro, mas existem algumas normas que, generalizando, seria assim. A partir dos 50, todo mundo, todos os homens a partir dos 50 têm que fazer exame uma vez por ano. Aqueles que têm uma história de câncer de próstata na família, câncer de mama também, câncer de intestino, hoje já... Até recentemente a gente falava só do câncer de próstata. Hoje já se sabe que se você tem a mãe que teve câncer de mama, aumenta o risco de ter câncer de próstata no filho. Então, se tem histórico de câncer na família, começar a fazer exame no mínimo aos 45. Tá? Se um paciente for ao consultório com 40 anos e tiver histórico familiar, a gente já aconselha ele a fazer anual. Mas se você não foi, não teve essa preocupação, a partir dos 45 sempre, para quem tem histórico. E para quem não tem histórico, a partir dos 50.
É importante essa fala de prevenção mesmo, porque a chance de cura é muito maior, né, doutor? Quando você descobre um possível câncer no início, né? Sim, muito maior. A gente consegue curar em torno de 95, 98% dos cânceres de próstata, vamos citar o de próstata, né? No início, tá? Se você pegar numa fase avançada, você vai curar praticamente zero. Então, faz uma grande diferença o momento em que você faz o diagnóstico. É impressionante esse número, né? Muito. E assim, o câncer de próstata, essa parte da próstata focada na população mais idosa, mais velha. Só que tem outra questão que muita gente ainda deveria procurar o urologista, que não procura, para a população, na maioria mais jovem, que é a ejaculação precoce, disfunções eréteis que ainda os homens têm uma certa dificuldade de procurar um urologista, né, doutor? Isso influencia muito na qualidade de vida também, né? Sim. A sexualidade está muito relacionada com a qualidade de vida do ser humano, homens, mulheres. Ainda existe um preconceito, ainda existe um receio. O homem ele tem dificuldade em expor que ele tem um problema. Parece que isso diminui a masculinidade dele. Então, muitas vezes a pessoa se retrai, não vai procurar o médico, sendo que nós temos soluções, nós temos tratamentos, nós temos como ajudar essas pessoas. Então, se tem algum problema, procura. Se você tiver ejaculação precoce, tem como ajudar. Se tem problemas de ereção, nós temos como ajudar. Hoje, eu digo, só não tem atividade sexual, só não tem ereção e atividade sexual quem não quer ou quem não aceita o tratamento que existe disponível. Às vezes a pessoa fala, não, esse tipo de tratamento eu não quero e eu estou numa situação de vida, geralmente mais idosos, lógico. Estou num momento da minha vida que eu prefiro me abster a ter que fazer esse tratamento. Tudo bem, é uma escolha que a gente respeita, tá? Mas se o homem quiser ter uma ereção, a gente consegue ou com medicamentos comprimidos, ou com injeções, ou com a utilização de uma prótese peniana, que isso envolve uma cirurgia, mas não é uma cirurgia de grande porte, recupera relativamente rápido, mas a gente sempre consegue fornecer uma ereção suficiente para que o homem tenha uma boa qualidade de vida, consiga ter atividade sexual e boa qualidade de vida. Isso não é uma coisa que é conversada, né? Não. A gente não vê essas conversas em escola. Você não vê essa conversa de falar os tabus, de... né? Porque os homens enfrentam, né? Como o doutor mesmo falou, às vezes ele se colocar, né? Identificar essa dor, essa dificuldade de ele expor isso para outra pessoa é um desafio muito grande, às vezes, que ele tem. E envolve mitos de masculinidade também, né? Putz, eu não Sabe uma coisa que é engraçada? Quando o paciente entra no consultório e ele começa, você pergunta o que tem e ele começa desviar o assunto, a dar voltas. Você certeza que é algum problema na área sexual. Aí, para quebrar o gelo, eu entro no assunto. Eu falo, como é que está a sua ereção? Como é que está a sua relação sexual? Como é que está a sua atividade? Você está tendo algum problema? Porque ele começa a dar volta. Não, eu tenho um probleminha aqui, eu tenho uma coceira aqui perto do genital, né, perto do pênis, perto... Você vê que aquilo não é real, não é exatamente o que ele estava querendo falar, mas ele, mesmo tendo marcado a consulta, mesmo já estando lá na frente do profissional, trata disso, só nós dois dentro do consultório, fechado, sem ninguém vendo, ele ainda se sente tem a barreira, né? Acanhado, ele ainda tem essa barreira. E aí cabe a nós médicos quebrar essa barreira. Sim. Então, se é alguém mais jovem, mais brincalhão, você pode fazer uma brincadeira. Se é uma pessoa mais séria, você já pergunta de uma forma mais séria. Mas você tem que quebrar essa barreira. Sim. E aí ele abre o jogo e fala, não, eu tenho esse problema, está acontecendo isso. Mas é incrível como existe mesmo, até nos mais jovens, esse receio ainda de falar sobre a sexualidade. Aí é engraçado, quando eu vou lá no consultório do doutor, eu vou a cada 6 meses, 1 ano, né, para fazer os exames. Geralmente na sala de espera são pessoas de idade só. Eu não sei, acho que não tem muito público jovem que vai atrás do urologista, infelizmente. E aí sempre a secretária que vai chamar fala assim, senhor Odelmo. Aí quando ela me olha assim, fala, não é senhor, né? Também, né? Esse tabu também, né? Doutor, e assim, voltando a falar de cólica de rim. Existe algo que
previne ou que faça eu e as outras pessoas não formar mais pedras? Existe, tá? Existe, mas é muito individualizado. Não existe uma coisa que possa valer para todos. Algumas pequenas coisas a gente poderia generalizar. Então, uma você já falou, nós já conversamos aqui, que é a hidratação. É tomar bastante líquido e monitorar a cor da urina. Esse é o principal, é o mais importante, vale para todo mundo. Não interessa o tipo de pedra que você tem, não interessa a frequência de pedra, o tamanho de pedra, isso vale para todos. Tá? Duas outras coisas na nossa alimentação, você não precisa excluir, mas se você não exagerar, também vai ajudar praticamente todos com pouquíssimas exceções, mas a grande maioria dos formadores de cálculo. Então, é não exagerar na ingesta de sal de cozinha, o sal normal, e na ingestão de proteína animal, carnes de todos os tipos. Vale aí generalizado. Essas duas coisas, essas duas substâncias, o sal e a proteína animal, elas aumentam o risco de ter pedra. E isso vale para quase todo mundo. E restringir um pouco vai melhorar, vai diminuir o risco para a grande maioria dos formadores de cálculo. Então essas três coisas, sendo que a hidratação é a mais importante de todas, mas também não exagerar no sal, que além da pedra tem outros prejuízos para o nosso organismo, e não exagerar na carne, que também pode ter prejuízos para outros órgãos em excesso, também generalizando valeria para todo mundo. Outra coisa, voltar a comer frutas e verduras ao invés de produtos industrializados. Tá? Essa é uma das razões que se acredita que fez com que as mulheres aumentassem a frequência de ter cálculos e hoje, antigamente que eu digo em torno de 20 anos atrás, para cada 3 homens que tinham pedra, existia uma mulher com pedra. Hoje já é 1 para 1. Então aumentou muito das mulheres. E aumentou a frequência de pedras como um todo. Então o homem aumentou a sua frequência de ter pedras e a mulher, além de ter alcançado o homem, alcançou o homem no aumento de frequência. Por quê? Provavelmente a alimentação industrializada, que tem muito sal e que não tem fibras. Tá? São coisas simples que dá para fazer no dia a dia. Eu não gosto de ser radical. Aqui nós não estamos proibindo ninguém de comer um salame, por exemplo, num final de semana tomando cerveja. O calculoso pode fazer isso? Pode. Sim, tranquilamente, numa boa. Mas faz isso em um dia. Os demais, você vai comer mais frutas, verduras, tomar bastante líquido, evitar excesso de sal, evitar excesso de proteína. Isso já vai te compensar o dia que você exagerou e acaba permitindo que você também curta os prazeres da vida. Tá, com certeza. E o doutor falou, me lembrou uma coisa. Sabe aquela vez que você vai na churrascaria? Porque ele falou 2 coisas, o sal e a carne. É tudo que tem lá, né? É tudo que tem lá, rapaz. É verdade. Doutor, e você falou de água, pode ser suco, pode ser chá. Muita gente fala que tem uma água que é melhor para pedra no rim, essa água é melhor. Existe isso, doutor? Existe uma água, pH maior, pH menor, que ajuda, vanádio, a quebrar a pedra, ou sei lá, dissolver ela? Não. As águas elas têm pH diferente, elas têm quantidade de sal, de sódio diferente, de bicarbonato diferentes, mas as águas que nós temos no Brasil, as diferenças são pequenas e as quantidades de bicarbonato, de sódio não são muito grandes, então não teria uma água que seja ruim e nem uma água que seja especialmente boa. Até mesmo a água da torneira, desde que filtrada, para não ter impurezas que levem a problemas estomacais ou intestinais, para não ter bactérias, até essa água serve. Tá? O pessoal me pergunta muito em consultório assim, doutor, eu
na minha residência, a água entope os buraquinhos do chuveiro. Verdade. E aquele produto, aquilo vai ser absorvido e vai para o meu sangue e vai formar pedra? Não. Normalmente o intestino joga isso fora, sai nas fezes. Então ele absorve a água e essas impurezas vão ser jogadas fora pelo intestino. Então a água de torneira, desde que ela esteja filtrada, mais por causa de bactérias, para a gente não ter uma diarreia. Tá? O tratamento de água de Rio Preto é bom, é considerado uma água bem tratada. Teoricamente, a gente poderia consumir água diretamente da torneira, mas ela passa por caixa d'água, por canos, por encanamentos, que não são feitos limpezas periódicas. Mas em termos de rim, não tem diferença, não tem água ruim e não tem água especialmente boa. Muito bom, muito bom. Muito bem. Mais um mito quebrado. Muito quebrada. Doutor, assim, estamos caminhando aí para o final. Acho que foi um programa muito esclarecedor para todo mundo. Para quem quem é calculoso, para quem não é, de prevenção. E para quem não sabe se é também, né, doutor? Porque eu acho que tem muita gente que vai passar a vida sem saber que tem pedra no rim, né? Sim. Uma coisa importante, então, já que nós estamos terminando. Pedra no rim não dói, tá? A pedra, enquanto ela estiver parada... Quando que uma pedra dói? Quando ela entope a passagem da urina. A dor não é pela presença da pedra. A dor é porque ela entupiu um local onde a urina tinha que passar. O rim continua fabricando urina, isso gera pressão dentro do rim. E é essa pressão que estufa o rim e faz ter a cólica. Então, a cólica de rim significa o seguinte. Tem algum caninho que tinha que estar desentupido para passar a urina, ele foi entupido pela pedra e por isso que está dando dor. Tá? Então, ter pedra no rim, como o rim tem canais largos, dificilmente vai dar dor. E aí, meu avô sempre fala muito, meu avô já sofreu com cólica de rim também, ele fala assim, sabe o que você faz? Toma muita água quando você tem cólica para empurrar essa pedra. Isso também é outro mito, né, doutor? É verdade. Foi bom você ter tocado. Nas minhas primeiras cólicas, quando eu vinha aquela cólica, eu tomava jarras de água. E a dor ficava alucinante, assim. Bom, como eu acabei de comentar, a dor é provocada pela distensão, pelo estufamento do rim, pelo aumento da pressão dentro do rim, devido à fabricação de urina e o canal que sai a urina do rim estar entupido. Se você tomar mais água, você produz mais urina, você aumenta a pressão, você aumenta a dor. Não é a pressão da água que vai empurrar a pedra para baixo. Na verdade, o que faz a gente eliminar a pedra é o movimento que o canal chamado ureter, que vai lá do rim até a bexiga, ele tem um movimento para empurrar a urina para baixo. Assim como o intestino tem movimento para empurrar as fezes para frente. Então é esse movimento que elimina a pedra, que faz ela sair. Não é tomar líquidos. Então, a nossa recomendação para os pacientes, inclusive isso eu falo para todos os pacientes, porque todo mundo faz isso que você fez. Seu avô tá certo, tá certo para a época dele, né? Era o que se recomendava na época, não se sabia direito. Todo paciente com cólica, primeira coisa que eu falo, não tome excesso de líquido. Toma só o suficiente para matar sua sede. Depois que a pedra sair, depois que desentupir o seu canal, aí você vai aumentar a quantidade de líquido, sim, para prevenir novas pedras. Mas enquanto tiver com a pedra ali, não faça isso. Você aumenta a sua dor e não aumenta a chance de eliminar a pedra. Doutor, e por que quando vai na emergência é aquele efeito milagroso do remédio na veia? Porque assim, é uma coisa que assim, para quem tá com uma dor alucinante, que você não consegue nem ficar deitado na maca, o enfermeiro põe lá e dali 5 minutos você já tá... provavelmente dormindo, porque o remédio te derruba, mas a dor passou. Ali são feitos, na verdade não é feito um único medicamento. Então você faz um analgésico muito potente, um remédio que tira a dor, que é muito potente, mas ao mesmo tempo são feitos medicamentos que alargam o canal da urina e permite que a urina comece a passar em volta da pedra. Isso vai diminuir a pressão do rim e vai fazer com que a dor diminua. Tá? Então são vários medicamentos com efeitos diferentes, mas basicamente seriam duas coisas: tratar a dor em si e tentar alargar um pouco esse canal para que o xixi consiga passar ao redor da pedra. Porque se está com cólica, está entupido, a urina não está conseguindo passar em volta da pedra. Sim. Então, alargar esse canal trata a dor.
E só Eu esclarecer. tenho que tomar um cuidado, porque sabe quando você tinha aula na escola que falava sobre aquelas doenças, cisticercose, já começava, acho que eu tô com isso. Falar tanto de pedra no rio, eu não posso ter cólica hoje, gente, pelo amor de Deus. Tá falando tanto desse negócio. Não é? E lembrar, né, doutor, que nem todo mundo que tem pedra precisa de cirurgia, né? O senhor comentou alguns casos aqui para Pois é, eu escapei até hoje, foi esse ano que eu fui entrar na cirurgia. E é exatamente, então, para deixar claro, né? Porque às vezes a pessoa fala, não é nada, não vou lá, vai ficar com os filhinhos, né? Que o Adão trata como os filhos, as pedras dele. Sim, a maioria não precisa de cirurgia, tá? Em relação a eliminar pedras até 5 milímetros, 95% são eliminadas espontaneamente. A gente dá o remédio para dor, cuida, trata do paciente, dá essas orientações todas, mas ele vai eliminar espontaneamente, tá? Então, na verdade, a gente acaba tratando ou operando em torno aí de 5 a 10% dos cálculos no máximo. O restante ou não vai precisar nunca mexer, ou se tentar sair, ele consegue sair espontaneamente, vai embora. Tem muita gente urina pedra sem ter tido dor nenhuma. É verdade. Como que isso é possível? Porque não entupiu a passagem da urina. A urina passava em volta da pedra. Então, é totalmente possível você eliminar uma pedra e não sentir absolutamente nada. De repente, você vai urinar e sai uma pedra na urina. Isso é possível. Vários pacientes vão e contam para nós isso assustados. Olha, o que está acontecendo? Que eu urinei uma pedra, mas eu não tive cólica. Porque a pedra não entupiu o teu canal. Doutor, aí chegou no momento que entupiu, não tem o que fazer, que nem eu fui para cirurgia. As diferenças entre os tratamentos cirúrgicos. Eu fiz uma cirurgia, como o senhor disse, sem corte, então é tudo feito pelo canal. O doutor foi lá e tirou as 2 pedras. Mas tem gente que precisa fazer a cirurgia percutânea, né, que é por corte. Qual que é a... Por que existem essas duas diferenças? É o tamanho, é o local? Como é que é isso? Tamanho e local. Na verdade, o que nós temos de cirurgias hoje? Como é que a gente trata cirurgicamente uma pedra? Nós podemos tratar ou pelo canal da urina, entrando com um aparelho pelo canal da urina, ou fazer um furo na lateral aqui do corpo, diretamente no rim e ir com o aparelho até dentro do rim e tratar essa pedra, quebrá-la em pedaços e retirar. Quando que a gente escolhe um ou outro? Depende do tamanho da pedra, do local da pedra e da dureza da pedra. Então, se você tem uma pedra muito grande seria acima de 2 centímetros. Teoricamente, essa pedra já é melhor tratada pela cirurgia percutânea, que faz um furo. É um furo de 1 centímetro, tá? Independente do tamanho da pedra. A gente opera pedras de 8 centímetros, 9 centímetros por um furo de 1 centímetro. 8 centímetros, é sempre uma pedra de 8 centímetros. Mas a pedra de 8 centímetros muitas vezes não dói. Meu Deus. Porque dentro do rim os canais são largos. Ela ainda não entupiu a passagem da urina. Apesar dela estar grandona e estar machucando o rim, ela não está entupindo. Então ela pode não doer, tá? Mas, independente do tamanho da pedra, eu consigo tratar por um furo de 1 centímetro. Só que toda pedra acima de 2 centímetros, você já tende a ter que fazer essa cirurgia percutânea, tá? Que é com furinho. Abaixo de 2 centímetros, a gente poderia fazer a cirurgia pelo próprio canal. E a cirurgia pelo canal tem 2 tipos. Quando a pedra está mais próxima à bexiga, nós usamos um aparelho que ele é semi-rígido, ele é metálico, mas ele tem uma certa flexibilidade. Agora, quando está próximo ao rim ou dentro do rim, existe hoje aparelho flexível, que você sobe pelo canal, faz as curvas necessárias, entra dentro do rim, e aí sim é o tratamento verdadeiro com laser, tá? Porque o pessoal fala daquela aplicação externa, que chamam de laser para explodir pedra, aquilo não é laser. O nome correto é litotripsia extracorpórea. Aquilo é uma onda de choque, que é uma onda produzida por uma faísca elétrica, que não tem perigo de ter choque nenhum, mas ele produz o que se chama onda de choque, que é uma energia que é transmitida pelo tecido sem machucar e vai acabar atingindo a pedra e aos pouquinhos vai quebrando. O laser verdadeiro ou é usado na cirurgia percutânea ou é usado nessa cirurgia interna,
tá? Que a gente chama de minimamente invasiva, tem o nome de ureteroscopia flexível ou rígida. Aí sim a gente usa laser. Hoje a gente quebra a pedra com laser na maioria das vezes. E é minimamente invasiva mesmo, porque eu fiz a cirurgia 3 da tarde num dia, no outro dia, 7 horas da manhã, o doutor estava lá para me dar alta. E já fui para casa. Então, realmente, a recuperação é relativamente simples, né? Tranquila. Não... Claro que dói no começo para urinar, dói um pouquinho, mas é super tranquilo no começo. E para tirar também foi super tranquilo, né? Para tirar a sonda, eu falei aqui antes do programa do que eu rezo até hoje para a enfermeira que retirou a minha sonda, que foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Doutor, e a litotripsia, ela é indicada em que casos, assim? É também individualizado ou depende do tamanho da pedra? Depende do tamanho. Geralmente pedras acima de 2 centímetros não são indicadas para fazer litotripsia. E uma outra coisa é o seguinte, quando apareceu a litotripsia, nós achávamos, foi divulgado como sendo a panaceia. Olha, acabou o problema, ninguém mais vai operar pedra. Só que o que a gente via na prática era o seguinte, ia lá, fazia litotripsia, uns a pedra virava uma areia e sumia, e em outros nem trincava a pedra. E ficava aquela questão, por que isso acontece? Naquela época já existia a tomografia, mas ela não conseguia medir a dureza dessa pedra. De uns anos para cá, a tomografia consegue dizer para a gente o grau de dureza do cálculo. E existe um número que, acima daquele grau de dureza, a litotripsia tem muito pouco sucesso. Então, além do tamanho, a gente usa a dureza da pedra. Se ela for muito grande, acima de 2 centímetros, ou se ela for muito dura, a litotripsia não é um bom tratamento. E é interessante porque a tomografia ela consegue pegar, né, doutor? Até pequenas areinhas, tudo. Porque eu sempre fiz ultrassom, e no ultrassom ele pega ali. Às vezes o cara que faz ele fala vários cálculos, eu coloco um número, 5, 6 tal, no meu caso. Quando eu fiz a tomografia, falei, meu Deus do céu, vou exportar a pedra aqui, porque ela pega cada coisinha, né? Pega, mas ela pega coisas que às vezes não são significantes. Não é, né? E isso às vezes mais assusta do que ajuda. Eu fui no outro dia e falei, doutor do céu, olha isso aqui. Fazer alguma coisa aqui. Às vezes você faz um ultrassom e fala, ó, tem 4 pedras. Você faz uma tomografia e fala, tem 15. É isso aí. Você quase cai de costas, né? Mas depois que inventaram essa cirurgia flexível, que a gente consegue ir lá dentro do rim e você olha, o que nós percebemos foi o seguinte, aquelas que o ultrassom falava que eram pedras, são pedras, tá? Na maioria das vezes. Aquelas que a tomografia viu e que são muito pequenininhas na tomografia, na verdade é como se fosse uma casquinha de ovo, uma coisa bem fininha que está grudado lá no rim, está começando a fabricar, não é uma pedra ainda, não tem como você retirar, ela não provoca dor, ela não provoca nada. O grande problema é que aquilo pode se transformar numa pedra no futuro. Então, é um local que está começando a fabricação da pedra. Mas a tomografia não consegue dizer que é um começo. Ela fala é uma pedra de 1 milímetro. Na verdade, não é bem uma pedra. Tá? É uma calcificação que está ali no próprio tecido, no próprio rim, está grudado mesmo no rim. A maioria das pedras nascem grudadas no local onde a urina entra dentro do rim. Interessante. Nossa, daria para ficar mais 1 hora aqui, hein? Ixi, com certeza. Já faria minha consulta do semestre por aqui mesmo. Já estaria tudo certo, missão cumprida, missão cumprida. Mas faça a nossa pergunta, Leandro, que continuaremos fazendo, né? Vamos continuar fazendo. Doutor, a gente sempre faz uma pergunta aqui para as pessoas, né, para os nossos convidados, para saber a identificação com Rio Preto, né? O que significa Rio Preto na cidade. A gente viu que o senhor não fez faculdade aqui em Rio Preto, né? Fez em Londrina. Isso. E qual que é a identificação aqui com a cidade? O que o senhor tem para dizer? Ainda mais Rio Preto sendo um polo de medicina, né? Então, o fato de eu estar em Rio Preto é uma surpresa até para mim. Na realidade, eu fiz faculdade em Londrina, aí eu fiz 2 anos de especialização em cirurgia geral e eu decidi que eu queria fazer urologia. E um dos melhores locais que me indicaram naquela época para fazer a especialização, para continuar minha especialização e terminar, né, fazendo urologia, era Rio Preto, tá certo? Então eu vim para cá com a intenção de ficar 2 ou 3 anos terminando a minha especialização e ir embora. Para algum lugar que eu não sabia onde, eu não tinha um local para ir, eu não tenho familiares médicos.
Minha família, aliás, é toda de dentistas, não são daqui de Rio Preto. Então eu não tinha nenhuma referência. Eu vim para cá para fazer especialização e depois seguir minha vida em outro local. Mas ao final da minha especialização eu recebi o convite para ficar. Então eu acabei ficando, foi meio que surpreendente para mim o convite. Foi muito bom, porque a partir daí eu pude ir me aprimorando cada vez mais, trabalhando em Rio Preto. Aí eu comecei a gostar cada vez mais da cidade. E hoje, a cidade que eu mais vivi ao longo da minha vida foi Rio Preto. Então eu sou mais riopretense do que araçatubense, que foi onde eu nasci. Saí com 16 anos para ir para a faculdade. Eu saí meio cedo, né? Para ir para a faculdade. E depois, em Londrina, eu fiquei 8 anos, 6 de faculdade, 2 de especialização em cirurgia. E desde então eu estou em Rio Preto. Portanto, hoje eu sou um riopretense, gosto muito da cidade. Se eu pudesse mudar uma única coisa em Rio Preto, eu gostaria que ela fosse uma cidade mais fria, que não fosse tão quente. Mas isso iria prejudicar minha profissão. Eu ia ter menos pacientes com cálculo. É verdade. Por um lado, criando demanda, né, doutor? Lógico, exatamente. Doutor, e como as pessoas encontram o senhor no Instagram? No Instagram, ou em redes sociais? O doutor posta bastante, é legal acompanhar pra lá. Acompanhar. Eu tenho um Instagram, drjulio.urologista. Tem o Facebook, que é Dr. Júlio Martins Urologista. Basicamente esses dois. Eu não tenho site, ainda estou fazendo um site. Também vou postar, vai ter blog, com essas informações que eu estou passando para vocês, informações para o leigo mesmo. Vai ser um site voltado para as pessoas não médicas, que às vezes a gente... em todas as áreas, você começa a conviver muito com as pessoas daquela área, você começa a falar muito no jargão da área, né? Até entre vocês isso deve acontecer. Sim. E de repente você não se comunica com quem não é da área. Então, eu sempre gostei de falar com termos que as pessoas não médicas possam entender. Então, eu não falo cálculo, eu falo pedra. E muitas pessoas perguntam assim, doutor, eu tenho pedra ou eu tenho cálculo? Na verdade, são sinônimos, né? Mas a pedra é melhor entendida pelos não médicos. Então, eu gosto muito dessa divulgação para o público não médico da tecnologia, do que tem hoje de tratamento, de como está, o que realmente é mito e o que é verdade, tá? Desfazer alguns mitos, criar novos hábitos, como, por exemplo, que o jovem vá ao urologista fazer uma avaliação inicial, que foi uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, essa é a função verdadeira do médico. Não é só ficar sentado dentro do consultório tratando quem já está com dor. Essa é uma função importante, sim, como aconteceu com você, né, Odelmo? Você estava morrendo de dor você precisava de um tratamento imediato. Mas passar informações também é nossa obrigação, faz parte do trabalho médico. Ótimo. E que, doutor, sim, agradecer muito você abrindo a nossa segunda temporada com informações, assim, conteúdo super relevante. Muito, muito. Acho que valeu para todo mundo que está acompanhando. Agradecer, doutor, a disponibilidade, agradecer pela cirurgia que nós fizemos, a sua equipe toda, foi muito bem tratado. E, doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de abrir nossa segunda temporada. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, é isso. Estamos chegando ao fim do primeiro programa, né, Lê? Estamos chegando. Se você gostou de todo esse bate-papo que nós tivemos aqui, já sabe, né? Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe o vídeo do link do YouTube, compartilhe aí no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de áudio. E marque sua consulta com o urologista. Isso, exatamente. Não se esqueça. E incentive também as outras pessoas. Exatamente. Voltamos semana que vem. Já temos acho que uns 3, 4 programas marcados. Estamos um recorde de programas marcados aqui, esse Rio Preto Cast. Obrigado por estar nos acompanhando até agora. Compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal e nos vemos semana que vem. É isso aí. Valeu. Tchau.